dois gigantes mais temíveis na Bíblia, o primeiro deles sendo Og, o monarca de Bazã. Og, o rei de Bazã, destacava-se como um poderoso e notório líder amorita que governava sobre a região de Ashtarote durante o tempo em que Moisés conduzia os israelitas em sua jornada de retorno à Terra Prometida. Deus favoreceu os israelitas com a vitória sobre as forças de Og, permitindo que Moisés e seu povo capturassem Bazã, uma terra abundante situada ao leste do Rio Jordão. Dada a imensa força imposta por Og e a relativa inexperiência das tropas israelitas, essa vitória assumiu grande relevância. Antes do encontro dos israelitas com Og, o rei de Bazã, houve um confronto com outro monarca amorita chamado Sion. Moisés solicitou a Sion que permitisse a passagem dos israelitas por suas terras, prometendo que não tomariam quaisquer recursos dos amoritas ao longo do trajeto. Contudo, Sion, em vez de acatar esse pedido, mobilizou suas forças e atacou os israelitas. Com a ajuda divina, Moisés e os israelitas triunfaram sobre os amoritas e conquistaram suas terras. Quando os israelitas se dirigiram pelo caminho de Bazã, Og, o rei de Bazã, marchou ao encontro deles com todo o seu povo para travar a batalha de Edrei. No entanto, o Senhor assegurou a Moisés: "Não tema-o, pois eu o entreguei, e todo o seu povo, assim como sua terra, foram entregues a você. Você tratará Og da mesma forma como fez com Sion, o rei dos amoritas que residia em Esbom." Consequentemente, os filhos de Israel derrotaram Og, seus descendentes e todos os seus súditos, eliminando completamente qualquer sobrevivente, e ocuparam sua terra. O relato menciona: Og, rei de Bazã, saiu contra eles. Este foi mais um conflito que Israel não provocou. No entanto, Israel estava plenamente preparado para o desafio, e por intermédio de seu Deus, eles alcançaram uma vitória gloriosa. "Não tema-o, pois eu o entreguei em suas mãos." Essas palavras de encorajamento foram cruciais, dado que Og de Bazã era notório por sua estatura e força. No entanto, Og, como outro rei amorita, não representava uma ameaça para Israel, pois o Senhor já o tinha entregado, assim como seu domínio, israelitas. O resultado do confronto com Og já estava predestinado, mesmo antes de ele se equipar para a batalha. A narrativa da batalha entre as forças de Og e as de Moisés está detalhada no livro de Deuteronômio. De acordo com o texto, Og governava mais de 60 cidades fortificadas, todas as quais foram conquistadas pelos israelitas. Isso concedeu a Israel território adicional no lado leste do Rio Jordão e demonstrou que, através do poder de Deus, eles podiam prevalecer sobre seus poderosos adversários do lado oeste do Rio Jordão. O livro de Deuteronômio relata: "Então o Senhor nosso Deus também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos, não deixando nenhum sobrevivente. Naquela época tomamos todas as suas cidades. Não houve uma única das 60 cidades que não tenhamos conquistado, incluindo toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades estavam cercadas por altos muros, com portas e trancas, e havia também numerosas aldeias sem fortificações. Nós as arrasamos completamente, assim como fizemos com Sion, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. No entanto, todo o gado e os despojos das cidades levamos conosco." Da mesma forma que Sion, Og liderou todo o seu exército no confronto contra Israel. E no caso de Sion, Deus já havia determinado entregar o rei, juntamente com todo o seu exército e território, a Israel, todas com as mesmas muralhas imponentes de Sion. Quando Deus escolheu entregar um adversário ao seu povo, nem mesmo cidades poderosas e bem fortificadas podiam resistir. No futuro, quando chegaram a Jericó, a ilustração mais marcante dessa realidade se desdobraria lá. Além disso, Og era um homem de estatura gigantesca, com uma cama de ferro que media 9 cúbitos de comprimento e 4 cúbitos de largura. A inclusão desse detalhe ressalta o tamanho extraordinário de Og. Um homem que necessitava de uma cama tão colossal provavelmente era de altura considerável. Israel prevaleceu sobre Sion e Og, conquistando suas vastas terras na margem leste do Rio Jordão após derrotá-los. Era evidente que Og não era um líder fraco, mas Israel não tinha motivos para temer o tamanho de seus adversários. Tudo o que lhes era exigido era lembrar o quão poderoso era o seu Deus. Esperamos que você tenha adquirido conhecimento novo com esta explicação. Se assim for, por favor,
Dê um like neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo informativo e interessante. Até a próxima!